Pessoal, bem-vindo de volta. Vamos lá, o que acontece? Eu comecei a falar de fonética e fonologia nos vídeos anteriores, muito para atender a uma necessidade de pessoas que são meus alunos no presencial, né, na escola onde eu leciono. Só que eles já têm um contexto, né, que eu percebi depois que ficou faltando aqui. Então, eu resolvi fazer esse vídeo meio para contextualizar o que é fonética, o que é fonologia, dar uma explicada assim por alto e para deixar claro mais ou menos o que é isso que a gente está fazendo aqui. Vejam só, quando a gente estuda uma língua, a gente estuda ela. Estou olhando aqui que eu estou procurando uma gramática. Elas estão ali em cima. Mas quando a gente estuda língua portuguesa, a gente divide na gramática da língua portuguesa, a gente separa em níveis de estudo, vamos dizer assim, níveis de estudo. A gente tem o nível da fonética e da fonologia, a gente tem o nível da morfologia, a gente tem o nível da sintaxe e a gente tem o nível da semântica. Cada um desses níveis vai estudar uma parte da língua portuguesa, sabe? Então, vejam só, deixa eu abrir aqui para mostrar. Ó, aqui eu tenho a fonética, parte de fonética. Fonética vai ser o estudo do som. Aí depois a gente vem para morfologia. Morfologia vai ser o estudo da formação, né? Aqui, ó, morfologia. Aqui, morfologia. O estudo da formação, de como as palavras elas se formam e de como elas são organizadas. O estudo da formação e das classes das palavras, vamos dizer assim. E depois disso, a gente tem a sintaxe. A sintaxe, querendo achar aqui a parte da sintaxe na gramática para mostrar a vocês. A sintaxe ela vai estudar a função da palavra em uma determinada. Aqui é sintaxe. Vai estudar a função de uma palavra em uma determinada estrutura, uma frase, uma oração, um período, certo? E depois a gente tem a semântica. Não é toda gramática que vai dedicar um capítulo, uma parte, um segmento a falar de semântica. Essa daqui, por exemplo, ela é mais tradicional, ela não vai falar de semântica. Mas outras gramáticas que eu tenho aqui vão falar de semântica. Enfim, a semântica ela vai falar do significado, do sentido de uma palavra dentro de um determinado contexto. E aí, baseado nisso, eu bolei esse vídeo de hoje para a gente entender um pouco o que cada uma dessas áreas meio que estudam e dizer o que é que a gente vai começar a estudar a partir daqui. Beleza? Largamos! O que é que acontece? Quando a gente vai estudar a língua portuguesa, a gente estuda a gramática, e a gramática ela pega a língua portuguesa e ela divide em algumas áreas de estudo. Se você pegar uma gramática como essa daqui, essa gramática ela é uma gramática mais, como é que a gente pode dizer, mais tradicional, ela vai separar as áreas de estudo da língua, né? Ela vai separar em alguns segmentos. Fonética, aqui ó, fonética, fonologia, deixa eu estou tentando achar aqui. Fonética,
Depois vai ter morfologia. Deixa eu ver uma outra. Essa daqui é um pouco mais fácil. Também é antiguinha. Veja. Olha, aqui aparece o nomezinho aqui, ó. Fonética, morfologia. Tá vendo aqui amarelinho? Morfologia. Aí tem semântica, certo? E também tem sintaxe. Essa daqui é laranja. Não sei nem se vai dar para ver bem. Mas enfim, o que é que eu estou querendo falar disso? A gente às vezes estuda e não entende bem o que é que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, de repente alguém diz assim, olha, o A é uma vogal oral, porque ela é emitida pela boca. De repente você está vendo uma aula de português e aí o professor diz, olha, esse A aqui é um artigo definido feminino. De repente, alguém está dizendo assim, olha, esse A aqui é um adjunto adnominal. E é tudo a mesma palavra, né? Tudo a mesma palavra. Só que o que mudou foi o olhar, foi a forma como a gente resolveu ou passou a olhar para aquela palavra, para aquele segmento da língua. Então, o que é que acontece? Eu tenho níveis de estudo da língua portuguesa. Então, eu posso estudar a língua através do som, né, a fonética, a fonologia. Eu posso estudar através da forma, eu posso estudar através da função e posso estudar através do sentido. Basicamente, isso que eu quero dar uma explicadinha aqui para vocês. Como eu falei, a gente vai entender a língua portuguesa analisando essas 4 áreas: a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Elas juntas vão formar a gramática, né? A forma como a gente estuda. Porém, cada uma delas vai dar conta de estudar vamos dizer assim, um determinado lado da língua portuguesa. A fonologia, como a gente já vem falando, ela vai estudar o som, né? Então, na fonologia, a gente vai estudar o aparelho fonador, como a gente já vem tocado no assunto. A gente vai estudar como os sons eles são emitidos, né? Como é que o som ele se forma e sai pela garganta. A gente vai estudar a diferença de uma vogal para uma consoante. A gente vai estudar as sílabas, sílaba tônica. E tudo isso está relacionado ao som, certo? Como é que um determinado som ele é produzido, né? Não sei se vai aparecer aqui, mas a gente estuda muito isso aqui. Eu, por exemplo, gosto muito de falar, né? Do processo de formação de um som, de uma palavra, de uma letra, de como o ar ele vem do pulmão, passa aqui pelas nossas pregas vocais, né, cordas vocais, e sai pela boca. Eu gosto de tratar dessa diferenciação de letra e de som, sabe? Assim, quem está comigo em sala de aula está vendo. E se vocês repararem nos vídeos, eu estou sempre falando e dando um toque sobre isso. Então, a fonética, a fonologia, ela é o estudo da língua portuguesa mais na perspectiva do som. Perfeito? Já a morfologia, que pode soar alguma coisa nova aqui para vocês, mas geralmente, quando a gente vai estudar a língua portuguesa, sempre partem do princípio da morfologia. Eu falei disso já em outros vídeos, que a fonética, ela, às vezes, é um pouco ignorada. O pessoal vai logo para a morfologia. O que é que a morfologia ela vai falar? Ela tem 2 partes de estudo, né? Uma parte que explica como as palavras elas são formadas, né? Como é que as letras vão se juntando e formando uma palavra, e como essas palavras depois elas são organizadas, certo? Então a morfologia ela estuda a estrutura, né? Porque quando eu vou estudar a estrutura de uma palavra, eu vou estudar como aquelas partes daquelas palavras se juntam e formam um todo. Então eu estudo elas separadinhas e estudo depois elas quando se juntam e formam uma palavra. E quando elas formam uma palavra, eu vou tentar entender e organizar essas palavras. Vou dizer, olha, essa palavra aqui, ela dá nome às coisas, então ela vai ficar dentro dessa caixa. Essa palavra aqui, ela dá uma característica às coisas, então ela fica nessa caixa. E a gente vai organizando a palavra. Então a morfologia, ela vai estudar a formação e a organização
das palavras. Basicamente isso, certo? Já a sintaxe, ou sintaxe, né, dependendo muito da pronúncia, ela não vai querer focar muito vamos dizer assim, como a palavra foi formada, em qual caixinha ela pertence, ele vai focar muito no papel que ela está exercendo ali naquela estrutura, naquela frase, naquela oração, naquele período. Então a sintaxe ela vai me perguntar, vai falar sobre sujeito, vai falar sobre predicado, vai falar sobre objeto direto, certo? E vocês vão começando a perceber que dependendo da área de estudo que a gente está se debruçando, né, se dedicando a estudar a língua portuguesa, a gente tem um vocabulário próprio, né, um conjuntinho de palavras próprias, porque quando a gente está estudando fonética, a gente vai falar muito de sílaba, de tonicidade, aí classe de palavras, a gente vai falar, morfologia, a gente vai falar de classe de palavras, etc, etc. Aqui na sintaxe a gente vai falar sobre função. Qual é a função dessa palavra? Essa palavra ela está exercendo função de quê? Certo? Então comecem aí se acostumando com esses termos para facilitar, para ligar e desligar uma chavezinha na hora que a gente for estudar. A semântica, gente, é uma área de estudo, como eu já falei, da língua, que ela vai falar do sentido, do significado das coisas. Vamos lá. Eu tenho uma visão de estudo da semântica que ela é muito relacionado à prática. O que é que acontece? O que é que eu estou querendo falar com isso? Vejam só, eu não gosto de estudar a semântica à parte. Eu não gosto de dizer assim, vamos estudar fonética, fonologia, sintaxe, semântica. Para mim, a semântica ela já é estudada desde o começo. É como se eu tivesse uma tabelinha, eu poderia dizer assim, olha, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe. A semântica ela seria uma linha que ia passar no meio de todas essas outras formas de estudar. Por quê? A semântica ela vai estudar o significado. E a gente está estudando o significado das coisas desde a hora que a gente está estudando fonética. Porque, repare, quando a gente estuda fonética, a gente vai ver que o som do P, B e M, eles são parecidos, eles articulam da mesma forma. Se não tiver dúvida sobre isso, voltem lá na aula, que eu falo do P e B. Eu tenho 3 sons diferentes que, dentro de uma mesma estrutura de palavra, que eu já usei como exemplo, pata, bata e mata, só a mudança desse som muda o sentido, muda o significado. Então, eu estou falando de significado, de sentido, desde o início. Quando eu falo de pronunciar uma palavra de uma forma diferente, que muda o sentido, como eu usei como exemplo a palavra cágado e cagado, veja, o sentido ele está ali desde o início. Eu estou falando de sentido, certo? Então, assim, semântica, na minha visão, não minha só, né? A visão de muitos estudiosos da língua portuguesa, ela é o que a gente chama de área transversal. A gente estuda semântica a todo momento. A gente a todo momento está refletindo sobre o significado de uma palavra. Aí, mais uma vez, eu peço a atenção de vocês para o seguinte. Eu sei que pode parecer confuso quando a gente vai estudar a língua portuguesa. Parece uma entidade meio abstrata e que eu estou falando de uma coisa que não faz muito sentido, mas eu gosto sempre de dizer que vocês falam a língua, vocês utilizam a língua, vocês têm domínio da língua. Quando a gente está estudando língua portuguesa dessa forma, a gente só está refletindo sobre o uso dela. E para a gente pensar que a gente está refletindo sobre o uso dela, a gente tem que não ter medo de utilizar determinado grupo de palavras. Porque vejam só, quando um cientista, vou fazer essa metáfora aqui, né? Quando um cientista, alguém de uma área de estudo, vamos botar uma palavra, vamos falar de cozinheiro. Quando o cozinheiro ele vai cozinhar, ele tem suas ferramentas, né? Ele vai ter a panela, ele vai ter ali o garfo, o fouet, a faca certa para cortar determinadas coisas, ele tem seus instrumentos de trabalho. A gente também tem. Só que o problema da gente quando vai estudar a língua portuguesa é que o instrumento que a gente usa para estudar a língua é a própria língua.
Então, a gente não pode ter medo de usar esses instrumentos. E quais são os instrumentos? São essas palavras que às vezes podem parecer muito técnicas, né? Quando a gente vai dizer assim, olha, isso daqui é uma preposição, isso daqui é uma conjunção, isso daqui é um ditongo, isso aqui é um tritongo, isso daqui é um hiato. Isso, gente, só é estranho até que a gente se acostume. Depois que a gente acostuma, certo? A gente vai lidando melhor com isso. E outra coisa, o nosso objetivo, em momento nenhum, é decorar o nome dessas coisas, certo? A gente aprender sobre essas coisas facilita a gente estudar a língua, certo? Porque eu domino as ferramentas que vão me ajudar a estudar a língua portuguesa. Então, eu saber o que é um ditongo, eu saber o que é um tritongo, eu saber o que são classes de palavras, eu saber o que é um objeto direto, certo? Eu saber o que é um, uma antonímia, uma sinonímia. Essas coisas, assim, essas palavras muito próprias da língua portuguesa, né, elas me ajudam no estudo. Que no final das contas, o estudo do que a gente quer da língua portuguesa é entender o funcionamento dela, tá? Então, eu sei que são muitos nomes, eu sei que são coisas assim que podem soar estranhas, mas eu peço que primeiro vocês atentem para a função da coisa, para como ela funciona, para depois parar e pensar no nome que a gente atribui àquela coisa. Para mim é mais importante que o aluno saiba separar as sílabas, por exemplo, do que me dizer que ali tem trissílaba. Decorar que o nome daquilo ali é trissílabas. Ele pode me dizer que são três sílabas, tá? Com o tempo ele vai acostumando. Para mim, é mais importante que o aluno ele saiba utilizar bem uma conjunção, certo? Identificando e sabendo qual é a função, o sentido dela numa frase, numa oração, do que ficar decorando que aquilo ali é uma conjunção, nananana, coisa que a gente vai ver depois. Então, atentem, tá? Para o uso, para a prática, para a função da língua. Depois, com o tempo, a gente vai absorvendo, a gente vai aprendendo. Eu gosto muito de usar o exemplo da palavra você. Eu sempre coloco no quadro a palavra você e digo, gente, qual é a forma correta de escrever essa palavra? Eu escrevo com dois S, com mais, com C, né? Aí todo mundo aponta a forma correta. Mas aí quando eu pergunto, gente, mas por que você se escreve dessa forma? A maioria não vai saber me explicar. Quase nunca sabem. Mas sabem escrever você com acento, circunflexo, bonitinho como pede, com a letra C. Então, assim, no final das contas, é mais importante para mim que você saiba ler aquela palavra, escrever aquela palavra, certo? E depois saiba me explicar o fenômeno que está por trás do porquê aquela palavra é escrita do jeito como é. Ah, e depois você me diz que aquela palavra ela é uma oxítona terminada em E, e a regra da gramática diz que toda oxítona terminada em E vai receber acento. Igual a café. Você e café são palavras oxítonas terminadas em E. E também porque na língua portuguesa a gente tem um hábito de palavras terminadas em E, quando não recebem acento, elas são lidas com som de I, e etc, etc, etc. E aí vai vir outras explicações. Mas é mais importante que você saiba escrever e ler essa palavra da forma correta, certo? Do que ficar me explicando o porquê das coisas. O porquê das coisas deixa para o professor, deixa para a gramática, deixa para a coisa. Eu posso entender, eu posso querer saber disso, mas não é o nosso principal objetivo. Beleza? Então vamos com calma e a gente chega lá. Aí o que é que acontece, gente? A partir de agora, nessa próxima sequência de vídeos que a gente vai vir fazer, eu vou começar a falar de morfologia e de sintaxe.
E elas são linhas de estudo da língua portuguesa que causam um pouco de confusão, porque aí a gente começa a estudar a palavra. Só que eu vou estudar uma coisa e outra eu vou estudar outra. No quadro a seguir, vocês vão ter uma melhor explicação. Mas desde já, eu gosto muito de um termo que se chama morfossintaxe, que é o estudo da forma e da função que a gente estuda ao mesmo tempo. Então, volta e meia, eu vou fazer, como posso dizer, uma mistura, sabe, dos conceitos da morfologia com os conceitos da sintaxe. Pode parecer que eu estou dificultando, mas na verdade eu estou ajudando e facilitando a vida de vocês para o entendimento global assim da língua. Mas nesse primeiro momento eu quero que vocês saibam diferenciar o que é a morfologia do que é a sintaxe. Vamos ver melhor nos próximos quadros. Como eu já falei, a morfologia ela vai estudar a formação e a classificação, né, das palavras, como vocês podem ver aí, ela vai analisar a estrutura interna das palavras, é a, é a estrutura, a forma das palavras, as classes gramaticais, se a palavra é um substantivo, um adjetivo, um verbo, e etc, etc. Ela foca na forma, ela se concentra na forma das palavras e como elas são formadas, né? Prefixos, sufixos, radicais, tá? Mas aí vem a parte que eu mais chamo a atenção de vocês. Um exemplo, na palavra gatinho, a morfologia ela vai identificar que o radical da palavra é a palavra gato, e aí tem esse inho, e esse inho tem um sentido, um sentido de diminutivo, mas só que também a morfologia ela vai olhar a palavra dentro de uma frase. Por exemplo, o gato comeu a ração. Aí a morfologia ela vai dizer, ó, o é artigo, gato é substantivo, comeu é verbo, a é artigo, ração é substantivo. Ele vai pegar essas palavrinhas e vai dizer qual é a classe de cada uma delas. Já a sintaxe, ela vai olhar essas palavras com um outro olhar, como a gente vai ver a seguir. A sintaxe ela vai olhar a palavra não individualmente, como a morfologia vai fazer. A morfologia vai olhar a palavra, vamos dizer assim, ela vai olhar a palavra como essa massinha aqui de modelar, esse pedacinho individualmente. Já a sintaxe ela vai olhar como é que essa palavra se relaciona com o resto do todo. Então, a sintaxe ela está toda hora olhando a palavra, mas em relação à função dela, certo? Então, por exemplo, a mesma frase, eu vou usar aqui. Eu tenho um outro exemplo aqui no quadro, mas eu quero usar a mesma frase. O gato comeu a ração. Nesse caso aqui, eu vou partir do verbo. Qual é o verbo aqui? Comeu. Quem praticou essa ação do verbo? A ação de comer. O gato. O gato, nesse caso, é o meu sujeito. O gato comeu. O gato comeu o quê? Esse verbo, ele é um verbo que ele tem um sentido completo, ele exige um complemento, porque quem come, come alguma coisa. Então, o gato comeu a ração. Aí, nesse caso, a ração vai ser o meu objeto direto. Por que objeto direto? Porque completa o sentido do verbo, que é um verbo transitivo direto. Ai, muito confuso, não vou entender. Vai, é porque isso aqui eu estou resumindo. Só para vocês entenderem que, veja, a frase, o gato comeu a ração, na morfologia, na análise morfológica, eu vou dizer, olha, o gato, aí, artigo, substantivo, comeu, verbo. A ração, a artigo, ração, substantivo. Acabou. Aí minha análise. Já na sintaxe, eu vou dizer, ó, o gato é o sujeito, comeu é verbo transitivo direto, a ração é o objeto direto. Estão entendendo? É a mesma frase, mas são olhares diferentes. São observações diferentes a respeito da frase. Pronto, aqui, por exemplo,
eu deixo mais explicado isso que eu falei para vocês. O gato comeu a ração. O gato comeu a ração. Aí na frase, na análise morfológica, o artigo gato substantivo comeu verbo a artigo, ração, substantivo. Aí se eu for olhar pela sintaxe, aí eu vou ter isso aí que eu já expliquei a vocês. Sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto. Tá vendo? Isso daqui explica um pouco. Em vermelho é a análise morfológica. Em azul, a análise sintática. Para não pifar a mente de vocês, a gente vai parar por aqui. Mas isso já dá para dar esse vídeo já deu para dar uma ideia de como é que as coisas meio que funcionam na língua portuguesa. E eu costumo dizer, sempre que a gente vai estudar isso aqui, né, que eu me deparo com os alunos dizendo, eu não tenho condições de aprender isso aqui, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Olha, é muita coisa quando a gente tem que aprender tudo isso num espaço curto de tempo. Mas se você parar para pensar que você está estudando língua portuguesa desde o momento que você entrou na escola e que esses assuntos eles são diluídos no decorrer da sua vida escolar inteira, eles não ficam tão pesados. Então, se você sente uma dificuldade agora, é muito provável que você tenha tido uma base ruim ou, como acontece na maioria das vezes, você foi relapso. O que acontece? Tem muitos alunos que dizem assim, isso aí é besteira. Aí não estuda, decora, vai, faz a prova, passa. E lá na frente sente essa dificuldade, né? Sente essa falta. Então, o meu recado é não se desespere, não se desespere, tá? Como uma pessoa que precisou estudar alguns assuntos do zero, porque não focou muito na época da escola, eu digo a vocês assim, é possível. A gente tem um pouco mais de dificuldade, porque a idade, a gente está cansado e tudo mais, mas a gente consegue. E se não ficou claro, né, a gente sempre tem a opção de volta para o início do vídeo, vê com mais calma e tem a opção, como eu sempre digo a vocês, gente, o estudo não termina aqui. A internet aí tem um monte de conhecimento. E o meu objetivo aqui não é ser um fim, é ser um meio, né? É ser um caminho para gerar curiosidade em vocês, para que vocês continuem estudando, pesquisando, se aprofundando, tirando dúvidas. Certo, gente? Até o próximo vídeo.